Muito boa noite, senhoras e senhores. Então, muito bem-vindos aqui ao nosso Cubo Minds, nossa última sessão aqui de mentoria online. Nós tivemos uma semana intensa aqui, de segunda, terça, quarta, e hoje finalizamos aqui com chave de ouro com o tema de liderança. Liderança é uma área que todos nós precisamos muito desenvolver sempre, não acaba nunca. Você não tem aquela, fiz o curso, já passei e agora estou fera. Não? Quando você pensa que está bom, aí que você leva uma rasteira, que nem andar de moto. Né? Então, assim, quando você acha que você está dominando aí a parada, que você leva aquela e cai. Né? Então, mas uma das coisas boas de liderança, você cai, levanta e continua no seu propósito. Né? Então, a vida é feita cheia de caídas e levantadas, né? E hoje a gente vai estar aqui discutindo com o nosso formato aqui dessa semana gratuita, para que todo mundo possa conhecer um pouco o nosso formato. Esse tipo de sessão acontece o ano todo, 2 vezes por semana, sempre com um convidado especial e um mentor, host, no caso que a gente chama de Mind, né? Nosso Cubo Minds, né? É um grupo fechado, estilo Mastermind, por isso que tem esse lance de Mind, onde você, no grupo fechado, várias mentes juntas estão ali com o objetivo de ajudar um ao outro, resolver problemas, passar conhecimento, sem muita burocracia, sem formalidade, papo reto, olho no olho e falando aquilo que conhece e que está ali para ajudar o outro a resolver alguma questão ou trocar um conhecimento aí que a gente tem pouca oportunidade aí fora no mundo mais formal, né? Então, assim, é um ambiente de confiança, para começar, e com isso a gente vai desenvolvendo o relacionamento também, e com isso crescemos. Né? Então, hoje nosso convidado especial é o Marcelo Pena, que eu conheci há pouco tempo, apresentado por um grande amigo e um grande profissional, Alexandre Teixeira, que trabalhou no Rio 2007, quando eu conheci ele, no Pan-Americano, né? Vamos lá para trás, 10 anos para trás, 12, 15, 14 anos para trás, onde começou o projeto do Pan-Americano, onde nós também prestamos assessoria à prefeitura e gerenciamento de projetos, e estava à frente disso. Fizeram um ótimo trabalho e seguiram também dentro desse trabalho com as Olimpíadas. Né? Então, aí eu também acompanhei bastante de perto, e o Teixeira, aí, assim como a Beth, que está aqui também assistindo, participou, e talvez até outros estejam aqui, também participaram desse projeto olímpico, foi muito interessante, né? Um desafio muito grande. Aí o Teixeira marcou um almoço, me apresentou o Marcelo, lá na CADEG, né? Então, assim, CADEG é um dos temas que a gente vai falar aqui, quem não conhece, o Marcelo vai explicar direitinho, mas ele é o diretor-presidente lá da Associação da CADEG, além de ser um empresário bem-sucedido aí com múltiplas empresas. Eu não entendo como é que alguém pode ter tantas empresas assim. Então, essa é uma das coisas que eu vou perguntar, assim, como é que você consegue, né? Qual é a liderança que você faz, né? Mas não é só isso, né? Ele também é formado em educação física, né? Então, assim, já esportista ou alguma coisa nesse sentido, geralmente quem faz educação física, minha família toda fez, tudo esportista, gosta da parte de física, mas também é psicólogo, né? Então, assim, muitas vidas num lugar só. E em cima disso tudo, coach, PNL, practitioner, master coach, master trainer, e tem um curso muito interessante, né, no Instituto Humanos, né, vamos dizer assim, que ele vai explicar também desenvolvimento pessoal. Então, assim, é uma pessoa multifacetada, como as pessoas interessantes são, e aí convidei, ele aceitou gentilmente aí esse convite para compartilhar um pouco da sua experiência, né? O Ivo, para quem não conhece, primeira vez que está aqui também, é outro host também, é outro mentor do nosso Cubo Minds. Eu tenho que falar mais meia hora sobre o Ivo também, aí a gente acaba nosso tempo. Então, assim, o Ivo é fera, é um adepto de inteligência emocional, enfim, mas é um gerente de projetos também muito experiente. Enfim, vamos lá direto, eu queria passar a palavra direto para o Marcelo. Bem-vindo, Marcelo, fala um pouquinho aí desse teu desafio. E a mecânica é a seguinte, a dinâmica nossa aqui, daqui a meia hora, 25 minutos, assim, no meio do nosso tempo, a gente vai passar para vocês começarem a trazer todas as perguntas que vocês tiverem, assim, né? Tudo que vem dentro de você, que você quer saber sobre esse tema de liderança,
Nós estamos aqui para também trocar e ajudar você a desenvolver, pegar esse tema e fazer uma noite muito rica para todos. Então, já vão pensando aí no ângulo que você quer falar, experiências que você tenha passado, dificuldades que todos nós temos. Então, quem não fala que não tem dificuldade em liderança ou em soft skills, que são as competências interpessoais e tudo, está mentindo, né? Ou então está omitindo. Mas, então, com isso, a gente vai abrir o microfone para vocês. Tá? Até lá, vamos bater uma bolinha aqui nós três, deixar o Ivo também perguntar. Então, bem-vindo, Marcelo. Agora é com você. Roberto, obrigado pelo convite, Ivo e demais participantes. Fico muito honrado com o convite de estar aqui dividindo um pouco da experiência, pode assim dizer, de uma estrada longa, né? Ao longo dos meus 55 anos, esse processo de liderança ele vem se construindo em cada etapa. Você falou a educação física, a minha primeira graduação, mas um pouquinho antes disso eu fui atleta de alto nível de basquetebol no Vasco da Gama, e a liderança começou ali. Para tudo. Para tudo que nós já jogamos juntos, Marcelinho. Você era do Vasco? Joguei no Vasco. Pô, você era Botafogo, coqueiro, rapaz. Não é possível. Quando você falou ali basquete, eu falei, 55 anos é a minha idade. Eu falei, pô, jogou basquete? Eu também joguei basquete. E aí eu olhei para você, vi o Marcelinho que eu joguei aí. É mesmo, rapaz. Impressionante, né? Oh, então... Você não, eu te conheço há muito mais tempo que o Teshima. Muito mais. Vamos falar com o Teshima depois sobre isso. Caramba, então, vamos voltar assim, o tema aqui. Vamos voltar o tema, porque agora eu fiquei emocionado de encontrar um velho amigo. Então você já sabe que a liderança em quadra, em esportes coletivos, tem uma tendência a realmente elaborar algumas competências. Você era o armador que liderava tudo ali, o time do Vasco, que era muito bom também, né? Mas, enfim, a liderança começou ali, a educação física, mas o empreendedorismo ele gritava muito forte. Então, dentro desses processos, eu comecei a trabalhar com uma distribuidora de alimentos já desde muito tempo e, na ocasião, era muito difícil liderar, porque aí, na experiência, a gente aprendia ou pela emoção ou pela dor. Então, os altos e baixos, nós estamos num país que continua aí se desenvolvendo e trazendo cada dia uma novidade para a gente, e liderar e empreender aqui no Brasil não é muito fácil. Só que aí você vai levando. Com isso, eu fui mudando um pouquinho de atacado, varejo, mas sempre desse ramo de alimento. Lá para o ano de entre altos e baixos, idas e vindas, no ano de 2001, eu vim para o CADEG como empresário na ocasião, um mercado grande, mas um mercado completamente preconceituoso, seletivo, e as pessoas com muito medo de abrir oportunidades. E aí, nessa primeira ocasião, tinha uma empresa chamada Egg Show, era um atacadista de ovos, e eu fui completamente boicotado aqui, graças a Deus. Porque com isso, ou eu me mexia, ou eu ia realmente parar no tempo e quebrar. Então, eu percebi que eu não conseguiria vender aqui dentro. E eu agradeço até hoje o boicote que eu recebi aqui. Com isso, eu resolvi sair de ovos para uma série de produtos e comecei a montar uma distribuidora atacadista de hortifruti, granjeiros e cereais, entregando na rua, porque eu já não conseguia vender aqui dentro. Com o tempo, eu fui crescendo e as pessoas passaram a comprar porque eles viram que eu não era um concorrente, mas sim um parceiro de negócio. E com toda essa história no CADEG, eu fui vendo que o CADEG era muito limitado. A mente aqui dentro era uma mente muito limitada. Não porque talvez as pessoas quisessem, mas era um mercado muito antigo e os comerciantes, na ocasião, que constituíram o CADEG, ele vai fazer 58 anos agora, quando eles construíram o CADEG, eles deram educação para os seus filhos, educação que eles não tiveram. Porém, os filhos não quiseram continuar os seus negócios. E os caras continuam aí com 80, 90 anos atrás de um balcão, atrás aqui de um escritório, e não tem aonde deixar a sua empresa. E aí a gente percebeu que o CADEG precisava sair um pouquinho do quadrado, um pouquinho dessa caixinha, e diversificar os segmentos. De um mercado simplesmente ou totalmente atacadista, passou a ter um segmento o maior mercado de flores do estado,
e nós imputamos aqui um segmento de gastronomia hoje, que é uma referência dentro do Rio de Janeiro. Os festivais que nós fazemos aqui hoje, terminamos agora um de Bacalhau e foi um sucesso absoluto, muitas pessoas vindo de todos os lugares da cidade. Deixa eu interromper você nessa, só um pouquinho, porque assim, isso me fez lembrar a costela que eu comi no seu restaurante aí, quando a gente estava aí. Né? É verdade, né? Fala dessa costela aí, por favor, rapidinho. Na verdade, a questão dos restaurantes é uma coisa até engraçada. Quando a gente ainda era apenas distribuidor, surgiu uma oportunidade de abrir um restaurante. E eu virei para os meus irmãos, que eram meus sócios, e falei, cara, eu acho que é uma oportunidade da gente entender como a gente é como fornecedor. Então, vamos abrir um restaurante e vamos fornecer para nós mesmos. Se nós gostarmos do atendimento, nós estamos indo no caminho certo. E, por incrível que pareça, a gente se deparou com uma série de coisas que não eram eficazes. Então, ou seja, nós chegamos à conclusão que se nós não tivéssemos uma distribuidora, nós não compraríamos da nossa, nós compraríamos de outra. Então, com isso, veio alguns ajustes. Então, ou seja, dentro do processo da liderança, dar e receber feedbacks é fundamental. O líder que não souber receber feedbacks não é líder. O líder que não souber dar feedbacks não é líder, porque esse processo ele não vai ser um processo de evolução e de continuidade. E, quando está falando de mentorear, é criar líderes que possam criar novos líderes. Então, a partir daí, eu comecei a prestar atenção na minha equipe e do processo que eu tinha que fazer com essa equipe para que eles continuassem abrindo as portas para os próprios membros da equipe. Então, eu acho que aí vai a primeira dica para um líder, é olhar para dentro. Ou seja, fazer uma reflexão sobre o seu próprio negócio, a sua própria equipe. O que quer dizer isso? Muitas vezes eu faço a seguinte pergunta: você, como médico, você se consultaria como você mesmo? Você, como advogado, você contrataria você? Então, a gente começou a prestar atenção nisso. Nós, como distribuidores, nós compraríamos de nós mesmos. Então, a gente aceitou os feedbacks, fizemos uma enquete com vários clientes da ocasião e recebemos feedbacks assim totalmente inusitados. Então, eu diria que o primeiro grande passo do líder é saber dar e receber feedbacks. E aí, com essa coisa do restaurante, dentro do CADEG, foram aparecendo as oportunidades, e hoje são 4 grandes restaurantes aqui dentro. Acabamos de reformar mais um agora, e sempre tendo um cuidado com a equipe, porque dentro da gestão, dentro da liderança, eu acho que o outro segundo grande passo de um líder é saber que ele tem que aprender 2 coisas básicas: pisar em ovos e saber que o seu telhado é de vidro. Porque o tempo todo as pessoas estão observando a sua conduta, a sua forma de agir, o seu processo de liderança, se é por imposição ou se é realmente, por exemplo. E hoje, eu vou dizer, talvez uma das coisas mais ricas que eu tenho nas minhas empresas são as minhas equipes. Eu falo para os meus irmãos sempre, uma boa equipe, você constrói vários bons negócios. Um bom negócio não necessariamente vai ter uma boa equipe. Então, hoje eu prezo muito a minha equipe. Em cada uma das empresas, são mais de 300 colaboradores hoje que eu trabalho diretamente comigo, fora os que eu tenho aqui no CADEG. Então, eu acho que dentro do processo da liderança, trabalhar esse conceito também do respeito ao seu colaborador e saber que ele é uma peça fundamental e atuante dentro da sua empresa. E a costela realmente é muito boa. Então, assim, é uma breve história apenas do que eu faço hoje. Eu acabei indo para algumas outras áreas, eu trabalho também, eu tenho clínica médica, eu tenho escola, assim, o instituto de treinamento, que surgiu pela necessidade de me treinar novamente e de evoluir enquanto pessoa, porque o empresário, o gestor, o líder, antes de mais nada, é um ser humano. E se esse ser humano não está organizado, com certeza, o líder, o empresário, o chefe de família também não vai estar. Muitas vezes esses papéis se misturam. Marcelinho, então, desculpa, agora você é Marcelinho. Agora é Marcelinho, não tem jeito. Já era. Mas me fala então como é que você chegou nesse Instituto Humanos, e aí como é que você daí foi para o coaching, PNL, né? E aí o curso que você faz hoje? Faz um resumo. Cara, a questão, o Instituto Humano foi uma coisa extremamente pessoal. Nessas idas e vindas dos negócios, eu tive uma fase muito ruim, que foi nos anos de 94 a 98, algumas perdas pessoais,
eu tive uma sucessão de assaltos numa empresa que eu tinha, e isso me deixou emocionalmente extremamente abalado. Com esse abalo, e assim, todos os meus amigos diziam que eu tinha quebrado a minha empresa. Eu não acreditei neles. Por isso que eu acho que eu estou aqui hoje. Se eu tivesse realmente acreditado neles, com certeza, talvez a gente não tivesse batendo esse papo hoje. Porém, junto com essa questão, o lado emocional ele ficou, na verdade, completamente ao avesso. Com isso, eu tive algumas doenças de fundo emocional, como tuberculose e lúpus. Ou seja, eu fui lá no fundo do poço e aí eu comecei a perceber que eu tinha que olhar para dentro. Porque fora era muito fácil de entender. Então, com isso, depois que eu passei desta fase, vamos dizer assim, de doenças psicossomáticas, elas foram muito graves, veio uma separação e eu tinha que reconstruir a pessoa. O empresário ele sabia dar a volta por cima, mas a pessoa, naquele momento, sinceramente, ela não sabia. Eu imagino que todo líder, em algum momento da sua vida, passou por alguma situação dessa, e aí vem muitas coisas. Hoje a gente vive uma época complicada, muitas coisas acontecem, daqui a pouco você recebe, lembra de fulano? Fulano pulou de um prédio. E se você não cuidar do lado emocional, algumas vezes você faz bobagem. Então, eu dei a volta por cima e eu percebi que eu tinha que cuidar do Marcelo, da pessoa. Então, eu comecei a estudar a minha parte emocional, a minha parte comportamental, e com isso eu comecei a me reestruturar. À medida que eu me reestruturava, eu sempre tive essa vocação para liderança, eu sempre me posicionei dessa forma por várias situações da vida. As pessoas perceberam e começaram a me perguntar, mas como é que você faz quando tem um problema? Eu encaro o problema, não tem jeito. Agora, quando a gente fala em líder e em problema, aí eu comecei a entender que existem dois tipos de problemas. Os que são reais e os que são imaginários. E o que adoece são os problemas imaginários. Por quê? São aqueles problemas que simplesmente eles não têm solução. O problema real está na sua frente. Ou você enfrenta, ou ele acaba contigo. O imaginário, não. Ele está dentro da sua cabeça e você passa uma vida inteira tentando arrumar uma solução e ela não vai vir. Por quê? Porque ele não existe. Ele só existe dentro da sua cabeça. O pior é que tudo que está na sua cabeça ele é real, independente se existe ou não. Então, eu fui convidado, na época pelo Sebrae, a entrar no processo para me tornar um facilitador de uma metodologia que eles têm. Eu achei que eu não tinha tempo e uma das pessoas lá me indicou: estuda programação neurolinguística, que eu acho que você vai entender muita coisa da sua vida. E aí eu fui começar a fazer a programação neurolinguística, estudei, me apaixonei. Realmente é uma belíssima ferramenta. Entre uma das coisas que eu intitulei lá era montar um instituto para começar a levar essa ferramenta para dentro da minha empresa e para outras pessoas, e eu consegui fazer isso. Só que no meio do caminho eu comecei a perceber que a responsabilidade que eu comecei a ter era muito grande. Algumas pessoas estavam depositando as suas aspirações, os seus sonhos e situações pessoais da sua vida na minha mão. E eu achei que eu não tinha tanto recurso para isso. Por isso a psicologia. Então, ou seja, mesmo já quase chegando aos 50, falei, por que não? Eu não tinha nada de noite para fazer, e aí fui lá fazer psicologia. Consegui ainda me formar um pouquinho mais rápido do que o curso pedia, e desde 2017 também sou psicólogo. Ainda não atendo porque não tenho tempo, mas assim, é um projeto futuro. Quando eu me aposentar do CADEG, da gestão do CADEG, eu vou abrir um consultório para atendimentos individuais. Então, essa ideia de me entender por dentro é uma coisa que a gente fala muito de relações intrapessoais e interpessoais. Interpessoais são fáceis, a intrapessoal não, porque é você com você mesmo. E quem é que aqui, desde a hora que acorda até a hora que dorme, não tem sempre aí uma parte discutindo com a outra dentro de você? Ou seja, uma coisa que você quer fazer, por um lado ela é muito boa, por outro, por algum motivo, você se auto-sabota. Então, essa relação intrapessoal é uma das coisas hoje que, dentro do Instituto, eu ajudo as pessoas a olharem para dentro e entender as suas partes e aquilo que realmente está pesando na balança para que ela possa ter um crescimento em qualquer área da sua vida, seja na área de gestão. E gestão eu acho que tem muito disso, né? Porque além das suas partes internas, dentro da sua equipe são várias partes, cada uma puxando para o seu lado, e como é que você vai mediar todas essas partes para que todo o grupo cresça junto com você, que esse projeto realmente saia da forma que você pensou lá atrás e projetou ele. Então, eu acho que a parte pessoal, ela hoje é cada vez mais
não só importante, como de crucial necessidade de que todo mundo compreenda ela. Estava no mudo aqui. Pô, Marcelo, muito bom te conhecer de novo. Não é? A gente se conheceu numa época que era tudo bom, maravilhoso, né? Tudo era fácil. Tudo era gostoso, era só jogar basquete, estudar, tal. E aí a gente enfrenta a vida, né? Então eu identifiquei em vários momentos aí da sua história aí com, né, coisas que também passei, né? E assim, o Ivo é o cara de emoções, né? Assim, então assim, queria ouvir um pouco aí do que você ouviu do Marcelo, né? Como é que você está enxergando isso? Ou sentindo, né? É interessante que, como é que é a história? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que quem ensina é quem não sabia. Não sabia, apanhou muito, se esforçou para aprender e agora tenta compartilhar isso com outras pessoas, né? É interessante que a minha história é diferente, mas ao mesmo tempo tem muitos pontos em comuns, né, com o que o Marcelo contou. Que é essa busca incessante, não é pelo conhecimento, ok, mas um conhecimento que nos ajude a resolver as nossas questões internas, né? Ele fala alguns conceitos interessantes, essa coisa do diálogo interno, né, que a gente tem. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, né? E eu aprendi, através de estudo, que a gente precisa ficar atento a isso. Porque, igual ele falou, você não fica atento a isso, você literalmente fica doente, né? E muitas vezes não sabe o motivo, né? Então, é bem interessante. Para você estar bem com todo mundo, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que estar bem com você mesmo, né? Que é o que ele falou aí, do diálogo, né? Da reflexão intrapessoal, né? Que é algo também que eu chamo muito atenção, né? Para mim, né? Para minha família, as minhas filhas. Nossa, eu tenho filhas pequenas, né? E isso é uma coisa que eu fico super atento, né? Essa coisa do diálogo interior, e eu acho que isso aí é extremamente importante para a gente e para todo mundo, né? E é interessante, né? Esse estudo, essa busca, porque ela não é simplesmente uma coisa teórica. Ao nos tornar pessoas melhores, isso nos ajuda também a sermos líderes melhores, né? A conduzir melhor as nossas equipes, a conduzir melhor os nossos negócios, facilita também até mesmo o processo de tomada de decisões, né? Então, eu acho bem interessante, né, de ver uma outra pessoa, né, que eu não conhecia o Marcelo até hoje, falando coisas e descrevendo uma trajetória pela qual muitas coisas eu passei, né, e um caminho também que eu tracei. Eu não tenho esse lado tão empreendedor dele, né, então, montou uma escola, né, um restaurante, essa coisa toda, mas, e eu admiro isso bastante, mas é interessante, né, como que você vai colocando coisas na sua caixa de ferramentas que vão tornando as coisas para você mais fáceis, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas puxa vida, aquele cara ali, como é que ele consegue fazer aquele tanto de coisa? Aí é um pouco aquela história, né? Um ditado que você tem, não, você só vê, como é que é a história? Estou tentando lembrar o ditado aqui. Que você só vê como é que é? Só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Em outras palavras, só vê o resultado, só vê a coisa boa, mas não vê o esforço, né, que a pessoa investiu, né, para conseguir obter aquilo, tá certo? Então, não tem jeito, a gente realmente tem que fazer o para casa, né? E a ideia desse nosso programa aqui é justamente com pessoas, convidados, mentores que já comeram, vamos dizer, muito feijão, né, que já passaram aí por vários desafios e dificuldades, né? Compartilhar isso com o pessoal e trazer um pouco daquilo que a gente aprendeu também, né? Então, isso aí. Gostei muito da fala do Marcelo por conta disso, dos pontos em comum que eu encontrei, né, em relação à minha trajetória também. Eu acho que todo mundo aqui, as 46 pessoas que estão aqui, deve ter se identificado bastante com algum ponto da história do Marcelo. E depois eu queria ouvir o Randall, que está aí, né, o nosso psicólogo de carreira, e para ele dar uns insights aí, assim que ele quiser. Mas você falou uma coisa que eu fiquei meio bolado, Marcelo. Vou confessar com você. Aqui, nós estamos falando aqui de inteligência intrapessoal, que é uma das 9 inteligências lá do Gardner, né? Identificou que inteligente depende do que todo mundo é um pouco, né? E tem 9 inteligências aí, a intrapessoal é uma delas, mas essa também
dentro do nosso livro, depois eu falo mais sobre isso, o último capítulo é desenvolvimento pessoal, justamente assim, para ser um líder. O que tem a ver com liderança isso? Papo cabeça, de psicólogo? Não. Assim, para você realmente poder liderar, você tem que se autoliderar primeiro, né? E assim, e se resolver, que isso não acaba nunca, ninguém está totalmente resolvido, né? Mas trabalhar isso para que a sua liderança seja boa, seja positiva, benéfica, né? Se você está mal, se liderando mal, você não vai conseguir liderar ninguém bem, né? Então, assim, essa parte é realmente bem difícil. Agora, você falou uma coisa que eu fiquei bolado, assim, interpessoal é fácil, difícil é intrapessoal. Eu falei, porra, então eu estou mal mesmo, né? Porque o interpessoal eu acho dificílimo também. Essa coisa de projetos que a gente está, de engajar stakeholders, né? De lidar com a equipe, de motivar as pessoas, entender as pessoas, o lado emocional, e de lá e daqui. Essa parte é moleza. Conta pra gente aí uma moleza que você... Qual caminho mole que você achou que eu também quero? Bom, vamos lá. Toda a base até, vamos falar da PNL, da programação neurolinguística, toda a relação, toda a construção da realidade, se é que ela existe, que nós fazemos da nossa interação com o mundo, você vai colocando isso de alguma forma dentro de você, em diversos programinhas. E você vai, ao longo da sua vida, e a fase, nós temos um psicólogo presente, ele pode talvez reiterar também, do 0 aos 7 anos é uma fase muito primordial para cada ser humano. Nossos primeiros processos primários, eles acontecem muito nessa fase. E você vai construindo a sua base, o seu alicerce de quem você é hoje, com as suas experiências nessa fase. E a liderança, ela tem muito disso, porque lá, quando você olhava para aqueles grandões, você já observava as pessoas pelo exemplo dela. Por isso que eu sempre, quando eu tenho palestra com pais, eu falo que cuidado com o que eles dizem para os filhos deles. Eles podem acreditar. Um líder tem que estar sempre pensando naquilo que ele vai dizer. Mas, em relação à intra e à interpessoal, porque a intrapessoal é uma coisa que você pode se auto-sabotar e você não fica exposto. A interpessoal, você pode assumir algumas máscaras, algumas selfies em determinadas situações e você pode trabalhar, porque a comunicação é uma habilidade social que ela pode ser trabalhada e ela pode ser muito melhorada. Você pode, através de diversas técnicas, melhorar as suas relações com os outros. A comunicação, e a partir de 2 pessoas, já para muitas pessoas, já é uma multidão. Então, você pode aprender isso. A intrapessoal, ela é um pouco mais complexa, porque você está lidando com partes, e quando você fala em partes internas, isso é uma metáfora, porque você é um todo. Só que, em diversas vezes, as suas partes gritam. Você quer fazer um projeto, e aí você começa, esse projeto vai dar certo? Esse projeto não vai dar certo? Eu começo ele esse ano ou deixo ele para o ano que vem? Será que a política hoje ela se faz necessária? Então você tem os elementos sabotadores aí, que são os programinhas que você tem dentro de você. E aí entram as outras estruturas. Eu sempre falo que todo projeto, toda gestão, o objetivo final é ter resultados. Seja para onde for esse projeto, o objetivo final é resultado. Então, para todo mundo que, por algum motivo, eu dou treinamento, eu já sempre mudo esse conceito e falo muito forte em resultado. Porque muitas pessoas, ao longo da vida, falam em erros. Toda vez que você tem uma estrutura que você acha que fez algo e errou, isso sempre vai acabar em frustração. Quando você muda a sua visão, é uma palavra simples, quando você muda de erro para resultado, você traz, inclusive, a responsabilidade para você. Eu faço algo e o resultado não foi o que eu esperava, eu posso pegar todo o meu planejamento e ver que fase dele eu talvez não tenha feito todo o processo ou tenha dado a total atenção para aquele item. E aí eu posso reformular esse projeto até que o meu resultado seja aquele que eu espere. Se eu começar a ver todos os meus resultados como um erro, porque não deu aquilo que eu esperava, isso vai gerar uma frustração. Ou eu vou começar a ter dificuldades em fazer projetos, eu vou ter dificuldades em liderar pessoas, e aí eu começo uma autossabotagem. Por quê? Ninguém quer se frustrar. Ninguém quer ficar chateado com alguma coisa. Então, ou seja, é uma perspectiva apenas diferente.
Nada é errado, são resultados. E os resultados, quando você avalia, ele pode fazer um TOTS. Você vai fazer, vai testar, vai fazer uma nova operação, até que dê realmente aquilo que você quer, e você pode sair e partir para uma outra. É uma visão simples demais para muitas pessoas, que é um outro gap que o ser humano tem. Alguns seres humanos querem complicar coisas simples. Eu não gosto disso. Para mim, coisas simples são simples. E eu resolvo elas muito rapidamente. Coisas complexas não deveriam se tornar simples demais e coisas simples não deveriam se tornar complexas demais. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas é que para mim isso é muito natural. Então, ou seja, coisas simples eu resolvo de uma maneira muito fácil. Coisas complexas eu dou o tempo necessário para ela e entender a complexidade para entender um passo a passo necessário para passar por elas, mas sempre baseado em resultado. Então, eu trouxe isso para o CADEG. Todo o meu planejamento no CADEG lá atrás, tudo que eu disse que eu faria para dentro do CADEG, as pessoas falaram, você nunca vai fazer. Então, ou seja, nas relações interpessoais também, é muito daquilo que você filtra do que dizem para você. Por isso que eu falo que é simples. Hoje, eu escuto as pessoas, mas eu tenho dentro da minha cabeça aquilo que eu quero a nível de resultado. Se eu escutasse as pessoas do CADEG, nós não estávamos chegando nesse nível que nós estamos hoje. Mas aquela história, óbvio, você tem que escutar algumas pessoas, alguns feedbacks são importantes, mas planejando, liderando da forma correta e acreditando em 3 coisas simples que trazem resultados, que eu chamo de PCM, possibilidade, capacidade e merecimento. Qualquer projeto que você faça, você tem que acreditar que é possível, que você é capaz e que você merece realizar. Se um desses 3 itens não estiver presente em qualquer planejamento de projeto seu, eu ouso dizer que você não vai realizar. Então, de novo, é possível, eu sou capaz e eu mereço conquistar. Essas 3 coisas são estruturas internas complicadas, complexas, mas que também podem ser trabalhadas. Mas, de novo, relações interpessoais pode ser reaprendido, pode ser aprendido de formas simples, é treinado e totalmente possível. As intrapessoais, muitas vezes, precisa de um psicólogo, de um terapeuta, de uma pessoa muito próxima para, muitas vezes, te ajudar a resolver esses conflitos internos. Não sei se eu expliquei ou se eu respondi a sua pergunta. Com certeza. Vamos abrir, então, para o pessoal. Tem até um perguntou aqui, essa é rápida para você. O que é CADEG, né? Assim, o que quer dizer as letras, talvez? E aí fala um pouquinho mesmo do tamanho, né? É um mercado municipal. CADEG é uma sigla que é o Condomínio do Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara. O CADEG ele foi inaugurado em 1962. Ainda quando estava sendo projetado, seria CADF, porque seria Centro de Abastecimento do Distrito Federal. Então, ou seja, em 60, quando Brasília foi inaugurada e nós viramos Guanabara na ocasião, aí mudou a sigla para CADEG. Então, o CADEG ele surgiu quando derrubaram o antigo mercado municipal da Praça 15, que sobrou apenas lá aquela torre lá, o Albamar. Na ocasião, eles derrubaram a Praça 15 para poder fazer o elevado, que, consequentemente, já derrubaram também. Aquele público, aqueles empresários ficaram órfãos, sem ter para onde ir, se juntaram a uma cooperativa na ocasião do Banco de Crédito Federal, isso para os anos de 1955, 57, acharam um terreno aqui em Benfica, que é esse lote onde foi construído o CADEG, e foi inaugurada a sua primeira parte em 62. Mas, falando em planejamento, falando em gestão, o CADEG era muito próspero, mas tão próspero que eles simplesmente inauguraram que em 1972 seria inaugurada a SEASA. Eu estou falando a SEASA porque a SEASA é fêmea, é a central. E o CADEG a gente fala o CADEG é macho, porque é o centro. Então, em 72, quando foi inaugurada a SEASA, o CADEG não percebeu e todos os grandes atacadistas do CADEG foram arrebatados e levados para a SEASA com condições muito melhores do que eram aqui no CADEG. E o CADEG, ele praticamente, naquela época, quase faliu. Nessa ocasião, entrou o mercado de flores aqui, alugando um espaço na Praça Geral do CADEG e, com esse fluxo de pessoas que eles trouxeram, ajudou ao CADEG manter. Ele foi em trancos e barrancos, até que, para o lado de 2004, 2005, foram feitas umas melhorias, uma cobertura interna nas ruas de passada dos pedestres aqui dentro dos visitantes,
Com isso, ele foi melhorando e, quando a gente entrou na gestão, nós resolvemos botar o CADEG num patamar hoje que o processo e o nosso projeto é transformar o CADEG no maior e melhor mercado municipal do mundo. Então, assim, eu acho que quando a gente vai sonhar, tem que sonhar grande. Então, a gente precisa realmente acreditar. É óbvio que são processos. Nós acabamos de inaugurar, eu falei com você aquele dia que você esteve aqui, o maior telhado fotovoltaico do estado. O anterior era do Aquarrio. Nós botamos um projeto 4 vezes maior que o dele e está virando uma referência, não só para o estado, mas muitos mercados municipais do Brasil estão marcando visitas para vir aqui para entender como é que nós criamos esse projeto. Então, entre esses e muitos outros, tem aí agora no forno um projeto para duplicar o CADEG em área e trazer umas âncoras para cá para realmente fazer o CADEG dentro das suas 24 horas de funcionamento, porque o CADEG ele 24 horas, ter público aqui dia, noite, madrugada. Eu tive aí há pouco tempo atrás e realmente é outro CADEG, né? Antes era um lugar que você ia lá cedo para poder comprar em atacado, para fazer alguma coisa, festa, né? Hoje não, você pode ir lá em vários restaurantes excelentes, enfim, tem uma vida ali interessante, lojas bacanas, vinhos e tal. Então, assim, tá de parabéns aí pelo seu desempenho. Voltando aqui, abrindo para as questões aí do pessoal, eu queria até ver se o Randall não aparece aí, mas também tem a Raquel aí participando. Eu queria que vocês pudessem abrir o microfone. Roberto, aí, a câmera. O Wesley levantou a mão. Acho que ele tem uma pergunta. Opa, então vamos lá. Aparece aí. Liga a sua câmera, Wesley, microfone e participe. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha só, eu vou aproveitar que nós estamos à frente de 2 atletas de alto nível aí, né? Da área do basquete. Mas eu sou pai de atleta de alto nível, então eu conheço um pouco dessa parte aí. Mas, aproveitando essa questão do esporte, a minha pergunta para o palestrante é o seguinte. Quando a gente fala de liderança, eu conheci um técnico dos meus filhos que falava o seguinte, que ele preferia 1000 vezes um atleta esforçado do que um atleta talentoso. Porque para o talentoso as coisas chegavam muito fáceis e era normal que essa pessoa parasse a sua carreira rapidamente. E, no entanto, o esforçado era diferente. Como ele estava se esforçando muito, normalmente tinha uma carreira um pouco mais longa ou sempre mais longa e com mais sucesso do que o talentoso. A minha pergunta com relação à liderança é um paralelo, é justamente esse paralelo. A liderança também pode ter essa leitura, não? Talento e esforço. Quando eu escuto isso, eu lembro logo do Cortella, quando ele fala que vaca não dá leite, né? E que dizem que ele tem um dom. E aí ele brinca, depois de 10 mil livros eu devo ter realmente um dom. Então, na verdade, a questão do talento, algumas pessoas têm mais facilidades de aprendizado, aí nós vamos para a aprendizagem do que outra coisa específica. E eu acho que a questão da liderança é você aproveitar tudo que vem para você. Eu posso respeitar a opinião que esse técnico passou. Eu respeito, eu não concordo com ela. Se fosse um técnico, eu queria ter pessoas talentosas e esforçadas no meu time. Então, assim, porque eu acho que são 2 coisas distintas. Eu posso ter um talento, eu vou dizer a minha experiência pessoal. Eu chegava para treinar antes de todo mundo e eu saía depois de todo mundo. E eu era talentoso. Chama-se fominha. Exatamente, esse termo. Mas também eu era esforçado. Então, ou seja, são 2 características que elas podem andar em conjunto. Trabalhar uma em detrimento de outra, eu acho um pouco temeroso em relação a esse técnico em questão. Enquanto líder, eu quero ter pessoas na minha equipe esforçadas, eu quero ter talentos na minha equipe, e se eu conseguir unir os 2, uma pessoa talentosa e esforçada, vai ficar, eu acho que o melhor dos mundos. E, na verdade, quando a gente fala em talento,
muitas vezes nós temos na nossa equipe talentos que não sabem que são. E cabe ao líder despertar essas características comportamentais dessa pessoa. Algumas vezes um comportamento ele só não se coloca, ele aparece por alguma questão emocional. Algumas pessoas são talentosas, mas por algum motivo elas têm poucas habilidades sociais. Então essas pessoas se retraem. O líder precisa entender, o líder precisa trabalhar um conceito que está na moda chamado empatia, mas a grande maioria confunde com simpatia. Ser empático não é ser simpático. Ser empático não é concordar com a opinião do outro. Ser empático é saber se colocar no lugar do outro sem julgamento. E aí um bom técnico, um bom líder vai identificar o que é talento, o que realmente é esforço e trabalhar essa pessoa para desenvolver competências e habilidades para ser uma pessoa esforçada e com certeza também talentosa. Ok. Pegar um gancho aí do Marcelo, né? Foi um bom tema, Wesley, porque assim, tem uma outra coisa interessante sobre isso, né? Eu acho que talento todo mundo tem, só que um é diferente do outro, né? Então, assim, aí vem uma equipe de multidiversidades, né? Assim, uma equipe diferente, com pessoas... Aí você pode ver, até está na moda agora, né? Assim, os grandes super-heróis agora trabalham em equipe, né? Então, tem os Vingadores, tem, né, da Galáxia lá. Então, assim, por quê? Cada um tem uma coisa, né? Os Quatro Fantásticos, e aí juntos eles são mais fortes, né? Por quê? Tem talentos diferentes. Então, assim, a gente pensa que talento é tudo igual. Então, às vezes você pega no basquete, o cara é bom de arremesso. Aí você fala assim, pô, eu pegar 5 arremessadores bons, vou perder o jogo, se esse for o único talento que eles têm. Porque, assim, eu preciso ter um ou dois que arremessam bem, outros 2 que pegam rebote, que defendem bem, e todo mundo tem que defender, mas tem aqueles caras que defendem mais. Então, se você pegar uma equipe equilibrada nos seus talentos, e aí você vai ter uma coisa muito mais forte, né? Então, eu acho que o bom líder, né, o líder excepcional, ele vai identificar os talentos de cada um, porque cada um tem o talento. Então, assim, se você achar o talento certo, e aí o esforço, para mim, assim, é decorrência da motivação. Então, se você está motivado, você se esforça. Todo mundo se esforça nas coisas que está motivado. E aí as pessoas gostam de fazer aquelas coisas que elas se sentem bem fazendo, ou que são boas fazendo, né? Que é a mesma coisa, meio parecida. Então, se você acha um talento de uma pessoa na tua equipe, e que ele não sabia que ele tinha esse talento, ou então nunca me disseram, mas aí você identificou, pô, você é um cara que tem um talento interessante, por que você não faz isso? Dá uma tarefa para ele, onde aquele talento dele, que já existe, mas está ainda cru, de repente, ele vai e fala, pô, eu posso fazer isso, até que eu faço direitinho isso, né? E aí, isso, então, vai lá, melhora isso aqui, aí ele se esforça, e porque ele vê retorno da ação dele. Ele não era esforçado, de repente, numa área que ele não tinha talento, vamos dizer, onde botaram ele num lugar que ele não vai bem e aí ele desmotiva, ele não se esforça. Então, esse cara não é esforçado. Bota ele no lugar certo dele, que ele vai ficar esforçado. Então, o esforço é uma coisa que vem e aí o talento, todo mundo tem. Acho que até rimou, né? Ok, em defesa do técnico, eu posso dizer que ele, na verdade, não colocava isso como uma regra. Ele só dizia que se fosse colocado a ele essa escolha, ele faria a escolha do esforçado. Não, só na hipótese da escolha. Okay. É uma percepção dele em relação ao grupo em questão. Exato. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Quem mais aí tem? Vamos dar a palavra para a Raquel, para elaborar melhor a questão que ela colocou. Raquel. Falou várias coisas aí, Raquel. Aparece aí. Agora, lidere a discussão aqui. É uma oportunidade de exercer uma liderança natural. Pode falar, Raquel. Você liga o microfone, liga a câmera se quiser. Raquel. Será que ela saiu? Não está na área? Quem mais gostaria de... Oi, está me ouvindo? Agora sim. Oi. Jesus. Então, a minha questão
questão é, a gente tem visto muitos coaches, né? Enfim, tem muita gente que vende hoje a receita do bolo, né? Como ser um profissional top, como ter sucesso. E, às vezes, é uma liderança muito agressiva, né? Que eles demonstram, vale tudo, sua equipe é um recurso. E eu tenho um pouco medo dessas colocações, porque a gente sabe que a gente tem, quando a gente lida com pessoas, elas têm as questões interpessoais delas também, né, intrapessoais. E se a gente fica ignorando isso a qualquer custo, pelo projeto, pelo sucesso, eu não sei até onde a gente constrói indivíduos egoístas ou indivíduos que não sentem, né, você tem que sentir o termômetro do seu time muitas vezes, né? Você tem que ter um sentimento de talvez filtrar o que está realmente acontecendo por trás daquilo que não se vê, porque você está lidando com pessoas, nem sempre são números, são ferramentas, são estratégias. A gente está lidando com pessoas. E aí, eu estou falando isso porque eu já conversei com algumas pessoas, tá? Jovens que estão saindo da faculdade agora, que estão vidrados nessas teorias de como eu vou chegar lá, e há uma certa frieza em relação a lidar com suas equipes ou em relação a ter sucesso a qualquer custo. E aí eu fico pensando que tipo de líderes estão sendo criados a partir dessa perspectiva. Eu sei que a gente tem que ser agressivo, né, para algumas questões e tal, para você tomar decisão de algumas coisas, ou dependendo da decisão, do processo decisório que você tem que ter, sendo difícil e tal. Mas quando você trata de liderança e você trata de outras pessoas, até onde essa agressividade e essa frieza no que se diz respeito a todo o papel de líder, né? Até onde isso é bom e até onde você está construindo psicopatas, né? Questão interessante. Bom, assim, você falou uma coisa que hoje, eu acho que eu estava conversando com o Roberto, quando nós almoçamos juntos. Infelizmente, a tecnologia da informação, ela trouxe muita coisa boa, mas junto com isso também ela trouxe muita porcaria. Esses produtos enlatados, essas afirmações, essas construções de que esse fantástico mundo de Bob, essa coisa que tudo é fácil, ela não é fácil. Esses princípios norteadores, eles podem funcionar em cada situação específica. Para uma equipe, pode ser que funcione, para outra não. Com relação, você falou muito aí o termo, essa agressividade, o líder ele tem que ter uma sensibilidade e uma comunicação que seja, pelo menos, comum a todos os participantes da sua equipe. É óbvio que o líder, algumas vezes, ele tem até que ser duro, mas no sentido de motivar. E o grande problema é a dificuldade do líder em dar o feedback adequado, com a forma e o conteúdo em questão. Porque nós temos uma tendência a prestar muito mais atenção na forma do que no conteúdo propriamente dito. E para a pessoa em questão que pode estar recebendo um aperto ou uma cobrança dentro de um projeto, ela pode entender isso como uma agressividade. Então, entender os padrões de comunicação é peça fundamental para um líder. Entender que para cada grupo tem ferramentas distintas que podem agregar e não segregar uma equipe, também é crucial para um líder. Mas o mercado hoje está vendendo, como você falou, realmente, receitas de bolo. E receita de bolo que eu conheço é aquelas de fazer aquele bolo que vem pronto, que é fácil, não tem como errar. A partir do momento que você tem que pesar ou achar a medida certa dos ingredientes, aí a coisa já começa a ficar talvez um pouquinho diferente. Uma outra coisa também, quando a gente fala em equipe, até associando a pergunta anterior dos talentos, nós também temos um problema hoje no nosso mundo moderno, que é que alguns gestores também têm medo de potencializar os talentos, preocupados com a possível perda dos mesmos. E aí vai uma pergunta, será que realmente é ruim perder um talento? Será que esse talento, durante o período que ele estiver dentro
do trabalho da sua equipe, da sua gestão, enquanto ele estiver aí e ele for completamente competente, será que já não valeu a pena? Só que algumas pessoas preferem membros de equipes medíocres com medo de perder esses talentos também. Então, tem uma sabotagem também no processo, com medo de perder. E esse é um processo natural. Quem de nós não começou já trabalhando para alguém, cresceu e foi ter o seu próprio negócio, foi ter a sua própria gestão? Então, assim, a comunicação, eu acho que ela é fundamental, Raquel. A forma de se comunicar, uma comunicação que seja assertiva, e hoje também a assertividade é uma preocupação e também é uma das habilidades sociais mais procuradas hoje para serem trabalhadas. As pessoas têm dificuldade em assertividade por um simples fato. Quando você é assertivo, as pessoas acham que às vezes pode ser uma agressividade, porque entre a assertividade nós temos tanto a passividade como a agressividade. É uma linha muito tênue, e aí a forma do comunicador se portar e se comunicar vai fazer toda a diferença nesse contexto. Mas eu gostaria de saber se eu respondi ou não a sua questão. Oi, estão me ouvindo? Boa. Oi. Não, respondeu sim, obrigado pelo comentário. Só adicionando mais uma informação do que você disse sobre, né, talentos e tal, eu tenho até um exemplo para dar. Certa vez eu estava num projeto e tinha 2 rapazes numa equipe, né? Eu tinha que fazer uma seleção e tinha 2 rapazes participando da seleção. Um negativo e o outro era que tinha amigos e eu levei esse projeto com as diretorias que cortar tudo essas 2 porque eu achei que tinha mais ali, né? Não era só que já passei 2 novos. E eu lembro que eu botei os 2 para trabalhar juntos. Eram totalmente extremos. E eu comecei a dar atividade eles fazerem integrar era extremamente analítico, entender o comunicador, o comunicador aprendeu a ser outro cara, a ser técnico, que ele não era técnico, a relação para isso, eles tornaram uma dupla nível, trabalhou idas e chegaram disputados por Raquel, eu não estou conseguindo entender. É uma revelação, entendeu? Hoje, é só para mim que está picotando a voz ou é para todo mundo? Está picotando, sim. Não está dando para entender o que você está falando, Raquel. Está cortando bastante. A tua internet deve estar meio prejudicada aí. Oi. Ele está cortando. Não está boa a internet aí nesse lado, não. Não sei de onde você está falando, né? Mas, de repente, temos essa limitação tecnológica ainda, né? Mas o tema da agressividade ou dos valores, né? Assim, eu diria que a questão de sucesso a longo prazo, médio e longo prazo, só vem se você inverter esses valores, né? Assim, se você ter os valores de servir o outro, de ajudar, tal, porque aí mais na frente tudo volta, né? Mas se você está ali querendo subir, ser promovido, ou ter, né, aquele sucesso imediatista ali, de uma forma agressiva, você vai acabar subindo, pisando em cima dos outros, né? E aí você pode até subir, depois os outros vão tirar a tua base e você vai cair, né? Aí você tem que aprender aí de um outro caminho mais sólido, mais... E a garotada vem naquela vibe, né, de tantos casos de sucesso aí da garotada ficando milionária, né? E às vezes entra nessa coisa aí. Mas vai apanhar também aqui e ali, né? E aí acho que a vida também aprende, ensina bastante. Mas... Só fazer um comentário, Roberto? Claro. Essa percepção que a Raquel está colocando é uma percepção dela de um momento específico, né, da garotada. Eu não gosto muito quando a gente generaliza, porque a garotada, a geração X, Y, Z, que existe uma variação muito grande, não é?
eu pego, por exemplo, a garotada com a qual eu convivo, né? Os meus sobrinhos e alunos, e aí minha percepção já é um pouco mais até para o outro lado, né? De pessoas muito preocupadas com o bem-estar do outro, do mundo. Fala-se muito disso hoje em dia, né? Que o jovem hoje, ele preocupa muito mais com o bem-estar geral dele e das pessoas do que com valores, coisas de sucesso. Eu acho que isso depende muito do contexto, é muito cultural, sabe? Então a gente tem só que tomar cuidado de generalizar. Ah, não, é igual falar assim, que o pessoal mais velho, os dinossauros, não querem saber de nada, não quer aprender nada novo, e a juventude de hoje quer passar por cima, né? Eu acho que nada é tão simples assim, tá? Eu acho que essa geração mais nova aí vem com muito mais consciência do que a nossa. O pessoal está vindo aí muito mais zen, assim, vejo pelo meu filho aí e tal também, na faculdade, aí já avalia assim, quer trabalhar com uma coisa que dê propósito para ele, não é, mudou de área de estudo, até porque não queria trabalhar com energia fóssil, porque eu acho que é muito meio ambiente, então quer trabalhar com energia solar, ou energia eólica, ou energia nuclear, algo limpo, né? Então, já é uma outra visão, né? Se ele fosse só buscando assim, sucesso, dinheiro e tal, lógico que isso também é importante, mas não vem em primeiro plano. Então, eu tenho visto aí muita gente jovem, até uma característica dessa geração Z, né? Embora seja uma generalização, o pessoal que está avaliando muito o prazer, o retorno, né, do propósito de vida também, buscando isso muito mais do que a gente. Uhum. Não concordo. Jô, quer falar um pouquinho? Eu vi que você tinha feito um comentário ali. Ó, passando o microfone para a Jô. Se ela tiver câmera, ela pode colocar também. Só tá tímido hoje. Jô? Tá rolando no fundo, um barulho no fundo lá. E aí, vamos desenvolver um pouco mais algum tema? Eu acho que ele está falando, ela colocou uma questão aqui. Se quiser, pelo que ela colocou no chat, eu posso responder. Claro, claro. Ela fez a seguinte questão: das 3 habilidades interpessoais, você acredita que é a mais difícil de desenvolver? Autoconhecimento emocional, controle emocional ou automotivação? Aí ela botou assim, tem dicas de como desenvolvê-las? A gente volta para o tema das relações intrapessoais. Aprender a olhar para dentro é o primeiro caminho. Aprender que nós somos seres humanos em evolução contínua e esse processo de aprendizagem, ele é contínuo. Eu acho que, na verdade, quando você começa a dar atenção ao ser humano, à sua própria pessoa, isso começa a se trabalhar o conhecimento das emoções. Dentro de um dos cursos de treinamentos que eu dou, quando lá no passado eu trabalhava, eu falava da função biológica das emoções. Hoje eu trabalho as funções biopsicossociais das emoções. Nós temos essas interferências dentro da parte genética que a gente carrega, nós temos essa parte cultural e nós temos também essa parte psíquica, ou seja, as emoções elas estão aí. Identificar as emoções e o que elas fazem com você é o primeiro caminho para você ter esse conhecimento emocional. E a primeira dica que eu daria é o seguinte: emoções são necessárias, não são boas ou ruins. As situações é que você pode dar alguns significados de positivo ou negativo, de bom ou ruim. Nós vivemos uma sociedade cruel, que nos cobra profundamente e impõe regras, impõe conceitos e preconceitos. Então, ou seja, nós, enquanto seres humanos, e temos que ter relações, nós temos sempre uma noção de pertencimento. Nós precisamos pertencer a algo, a algum grupo, desde a fase da infância. Nós queríamos estar com aquela pessoa, com aquele grupo, e muitas vezes nós criávamos selfies em relação a que aquele grupo nos aceitasse. Deixávamos de ser a nossa própria essência para poder ser aceito por outro grupo. Isso é uma coisa que é aprendida.
Hoje, com mais maturidade, eu diria que olhar para dentro é necessário, entender que as emoções são necessárias e elas estão em todas as situações da sua vida. Nós, seres humanos, aprendemos por repetição ou pela carga de emoção envolvida na experiência, e a partir daí, quando você começa a perceber as suas emoções, o que elas trazem para você, ou seja, que comportamentos surgem a partir dessas emoções, você colocou a questão da automotivação. É possível se automotivar, é possível fazer diversas coisas, desde que você entenda qual é a real finalidade das emoções. Algumas pessoas falam em medo. Medo é completamente necessário. O excesso de medo, ou às vezes a ausência dele, é que é o fator que é perigoso. Então, olhar para dentro é a primeira dica, Jô. Entender é óbvio. Procurar pessoas especialistas é fundamental. Tem muita coisa dentro do mercado boa, tem extremamente muita coisa ruim no mercado. As pessoas estão oferecendo produtos enlatados aí, atrapalhando, inclusive, carreiras que poderiam ser boas carreiras, como é o coach que existe no mercado hoje, os próprios psicólogos em si. Existe essa guerra por coisas que estão sendo introduzidas dentro desses profissionais sem ter a qualificação técnica específica para agir dessa forma. Então, isso foi um dos motivos que, na ocasião, eu fiz a psicologia, porque quando você trabalha pessoas, requer conhecimento, requer embasamento, mas, acima de tudo, requer uma boa comunicação e um carinho muito grande com relação ao outro. É você se espelhar no outro para que realmente isso aconteça de uma forma congruente, de uma forma bem específica. Mas a dica olhar para dentro é fundamental. Entender as emoções como sempre necessárias também é um outro caminho. E a automotivação, ela vem desse conhecimento e ela vem da recorrência das situações onde você aceita as suas emoções e você começa a entender o que vem depois delas. Ou seja, você não se comporta e a partir daí tem uma emoção. Essa emoção surge numa situação específica e o seu comportamento vem a seguir. Então, é entender essa equação e isso vai começar a trazer um equilíbrio emocional que se faz necessário. O ser humano precisa dessa homeostase interna, ele precisa de um equilíbrio dentro. E, muitas vezes, entender também se é realmente alguma coisa no âmbito psicológico ou se existe realmente alguma coisa da parte física e química que seja necessário um equilíbrio. E aí, muitas vezes, uma terapia é uma boa estratégia e, se necessário, até um médico profissional para uma medicação para que você possa controlar. E nós estamos vivendo uma era muito complicada, a ansiedade toma conta de todo mundo, e a ansiedade, ela não é um vilão. O excesso de ansiedade, o que nós deixamos ela fazer da gente, é esse o real vilão. Uma ansiedade controlada te motiva a procurar negócios, a procurar e se desenvolver cada vez mais. O excesso dela que realmente faz mal. Um monte de temas aí profundos que daria um bate-papo bem extenso. Eu queria, já que a gente já está nas 9 horas, assim, queria que você faça um pouquinho desse curso que você dá, né? De repente alguém se interessa em fazer, ou como é que é, eu até me interessei. Tem o H1, tem o H2. Me explica melhor como é que esse instituto, né, que você faz, quando é que vai ter o próximo. Faz a sua propaganda aí que está permitido. Não, está tranquilo, tá? O Instituto Humano, ele nasceu da minha própria necessidade pessoal de ter crescimento, de resolver as minhas questões internas. Mas uma coisa que eu sempre gosto e tenho orgulho de falar eu não vivo financeiramente do Instituto Humano. Eu preciso dele para viver. É diferente, ou seja, algumas pessoas têm a felicidade de, em algum momento da sua vida, conseguir uma pergunta simples e complexa, que é aquela pergunta chamada quem é você? E quando, alguns anos atrás, um neurocirurgião me fez essa pergunta, cara, ele me deixou numa encruzilhada que eu fiquei muito tempo sem sair dela. E quando eu consegui responder essa pergunta, surgiu o Instituto Humano. Ou seja, qualidade de vida, relacionamentos são muito intrincados, são muito ligados. E eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar em contato. Eu digo que eu sou aprendiz profissional.
Eu sou aluno profissional, eu estou sempre aprendendo aqui. Hoje estou aprendendo um monte com todos, e o Instituto Humano surgiu disso, da minha vontade de crescer e de evoluir enquanto pessoa, enquanto cidadão de mundo. Porque é muito fácil uma empresa, 2, 3, isso é muito bacana. E aí, você partiu dessa vida, quem vai lembrar de você? Eles não vão lembrar de você, mas daquilo que você fez. Então, eu tenho hoje colaboradores que, com certeza, vão se lembrar de mim, o trabalho que eu tenho feito, e o Instituto Humano veio para isso. Ajudar pessoas a nos desenvolver mutuamente. Ou seja, é um processo de aprendizagem onde todos que participam aprendem. E o H1, como o Roberto falou, ele é um treinamento de imersão. Eu brinco que eu tranco a porta do hotel e só abro no domingo. As pessoas entram numa sexta-feira de tardezinha para a noite e eu solto elas no domingo. Eles são virados por avesso. Você recolhe o celular delas, isso é importante. Não. Na verdade, o que nós falamos lá é que tudo que acontece são escolhas. Todas as pessoas têm total liberdade de fazer as suas escolhas e arcarem com o resultado delas. Então, ou seja, o H1 é essa grande viagem para dentro, é um processo de expansão de consciência onde, através de vivências científicas, grupais, você vai entender em situações específicas e o processo de cada vivência é iniciar uma emoção. Das emoções básicas, nós trabalhamos 4 delas: medo, raiva, tristeza e alegria. Para quê? Quando você experimenta essa emoção do medo iniciada, ela tem uma função biopsicossocial para você. E você vai entender o que ela faz com você e, a partir daí, que comportamentos você tem. Você vai fazer uma avaliação do seu comportamento e das outras pessoas que participam da vivência grupal e você vai começar a fazer algumas mudanças internas significativas em cada uma delas. Por exemplo, a função biológica do medo é proteção, mas o mesmo medo que te protege, ele também te limita. Quando o medo é exagerado, ele te limita a começar um projeto, a mudar de empresa, a dar um novo passo na sua vida. A ausência do medo faz você bater a cabeça diversas vezes na parede. Você vai muito fundo, você vai com muita sede ao pote, muitas vezes você bate com a sua cara na parede. Então, o equilíbrio dessa emoção, o entendimento da proteção é necessário para você entender o que essa emoção realmente faz com você e ela está aí. E algumas pessoas me perguntam, mas Marcelo, mas então o medo pode ser bom ou ruim? Não. O medo que te protege de você atravessar uma rua onde passam carros, muitos carros, é o mesmo medo que te paralisa em diversas situações, como, por exemplo, uma coisa simples, como se chama falar em público. Algumas pessoas têm verdadeiro pavor de falar em público. E o que impede ela? Medo. Mas esse medo que paralisa uma pessoa de falar em público, ele é ruim? Não. Para aquela pessoa ele é necessário. Por quê? Ela tem uma situação específica com falar em público. Ou seja, alguma coisa, algum projeto, algum processo interno dela faz com que ela acredite que se ela falar em público, as pessoas vão criticá-la. E o medo vem tirando qualquer possibilidade dela falar em público. Chega ao ponto de pessoas desmaiarem se forem provocadas a falar em público. Sudorese, as pernas tremem, a voz some. Então, ou seja, esse medo ele também protege. É entender o motivo pelo qual esse medo aparece e estruturar a situação específica lá na origem que proporcionou este medo a, por exemplo, como eu disse aqui, o exemplo, falar em público. Então, o objetivo do H1 é trabalhar o equilíbrio emocional, buscar esse líder, ou seja, as características comportamentais que o líder precisa ter para realmente utilizar essa liderança de uma forma efetiva, de uma forma produtiva e agregadora dentro das suas bases, dentro de onde você vive, seja no âmbito profissional, no âmbito social, no âmbito emocional, financeiro ou familiar, ou seja, alinhar e tirar você, o que eu sempre brinco, da expectativa e trabalhar você no modo perspectiva, ou seja, tirar você da arquibancada e botar no jogo. Ou seja, você vai ser o ator principal da sua vida. Você vai guiar a sua vida, mas também vai assumir as consequências sobre as suas escolhas. Basicamente, bem rápido, o H1 é isso. Muito bom. Bota aí no chat o site, né, o link, as pessoas podem procurar mais informação. E aí, assim, eu já vou... E você quer fazer algum comentário aí a respeito disso? Já pensei em já começar a encerrar, mas
Você tem alguma coisa para acrescentar, Ivo? Não. Gostei muito. Adorei. Pois é. Hoje o papo... Aprendendo coisas novas. Hoje o papo foi aquele capítulo de desenvolvimento pessoal, né? O tema maior foi o habilidade intrapessoal, que é realmente um mundo em si e que a gente pretende no nosso programa de formação de líder profissional ter esse capítulo bastante bem desenvolvido, né? Então vai ser um desafio muito bom para a gente formar esse líder profissional, né? Falando rapidamente do que vem por aí, né? Primeiro, já que a gente está no tema de liderança, fazer o convite aí a todos para irem ao lançamento do nosso livro. Ivo aqui, um coautor, o Randall, que estava aí, teve que sair também, e são 12 autores desse livro que eu coordenei. Aí, assim, foi uma ideia que a gente teve de desenvolver um programa de formação de liderança profissional. Assim, o líder profissional, né? Porque a gente se profissionaliza em tudo. Você vai estudar para ser um engenheiro, para ser psicólogo, tudo isso aí é profissional. Aí o líder, cadê? Você tem que virar um líder natural, né? Como é que isso funciona, né? Então, assim, é uma questão que a gente tem que profissionalizar a liderança. E com esse objetivo a gente eu comecei a pesquisar sobre isso lá no final do mestrado que eu fiz em Oxford em 2011, que acabei, sobre megaprojetos. Identifiquei a característica do gestor de projetos de porte gigantesco, de bilhões de dólares e anos de duração, que transformam uma sociedade. Como é que um cara desse gera isso? É como se fosse um mega empresário. E aí ele consegue porque ele é muito habilidoso com pessoas e tem uma liderança muito forte. Assim, como é que ele se desenvolveu? Como é que ele chegou até esse estágio de liderança? Certamente não nasceu assim, né? Então, assim, tem a sua trajetória, tem a sua história, mas como é que a gente pode ajudar pessoas normais, vamos dizer assim, né, a se desenvolverem como líderes profissionais? Como é que a gente consegue estruturar esse tema de liderança que meio que mascara, que é um guarda-chuva para soft skills em geral, para que a gente possa conseguir desenvolver essas competências na gente, seja para gerenciar projetos, seja para desenvolver a profissão, seja para qualquer área da vida, né? Então, esse estudo acabou nos levando para 11 áreas, né, que totalmente interligadas, mas que a gente separou para fazer esse programa de desenvolvimento e também que virou livro. Então, esse livro, finalmente, depois de, acho que tem uns 2 ou 3 anos que está sendo escrito, finalmente vai estar disponível em papel, né, assim. E aí vai ser dia 11 de dezembro, numa quarta-feira próxima, daqui a pouco, né, no IBMEC Rio. Quem estiver no Rio daí pode ir no site da Project Lab, pode ir no site do cubominds.com e buscar informação aí. Eu posso botar aqui o link, mas vai ser um evento de um dia inteiro. A gente vai ter keynote, a gente vai ter estudo de caso, por exemplo, o caso da fusão da Claro com a NET, Embratel, né, do ponto de vista de liderança. Como é que é juntar 3 grandes empresas? Depois tem as mentorias, assim, nós vamos estar lá para discutir vários temas de liderança simultaneamente. Vamos ter o lançamento do livro oficial e depois um painel sobre como é que a gente consegue desenvolver essa competência de liderança na prática das pessoas, né? Como é que isso funciona? Então, esse vai ser um dia cheio, muito, muito especial. Primeiro evento que a gente vai fazer de liderança profissional, assim, voltado até para o profissional de projetos e outros mais também. Mas aí temos uma promoção de Black Friday aí até essa semana, de que se você comprar o livro, que custa R$250, é um livro didático, você ganha o evento, que o evento por si só custaria 800 e tanto lá. Então, assim, uma promoção bem legal, que você compra o livro e vai no evento, e vai buscar o seu livro no evento. Então, quem quiser, quem for do Rio, quem não for do Rio e puder vir, né, acho que vale a pena. Então, esse vai ser o nosso grande lançamento, tão esperado. Está chegando perto, né, Ivo? Está chegando perto. Eu estarei lá. Vai ter a maior concentração dos autores num lugar só, vai ser essa. Mas tem gente que está na Austrália que não vai poder vir, né? Enfim, em outros lugares que
estão espalhados pelo mundo aí. Ok? Então, eu queria agradecer o Marcelo, Marcelinho. Pô, agora a gente vai ter que bater um outro papo totalmente diferente fora daqui. Pô, vou voltar no teu restaurante para discutir outras histórias aí. Muitas histórias. Pô, muito bom te reencontrar aí com sucesso, saudável, aí, feliz, aí, podendo ajudar as pessoas, né? Então, esse reencontro foi muito bacana. E hoje eu descobri quem é você, né? Olha só que bacana. Né? Tu lembra de mim, né? Agradeço profundamente o convite. Me coloco à disposição sempre que precisar, que puder contribuir, cara. Eu acho esses projetos maravilhosos. Eu acho que dividir um pouquinho de conhecimento teria que ser regra para todo ser humano no mundo. Porque conhecimento é poder, somente se você utilizar. Guardar, se tornar uma enciclopédia não vale absolutamente nada. Traz, inclusive, alguns transtornos graves. Dividir conhecimento, trocar opiniões, eu acho que é fantástico. Agradeço profundamente, Roberto, Ivo e demais membros aí pela participação. Gratidão a todos. Valeu. A Raquel colocou a questão da liderança à distância e tal. E isso aí está até sendo abordado num dos capítulos do livro, Raquel. Eu vou ter que deixar você comprar o livro para ler ou ir no evento, que lá certamente vamos debater isso lá amplamente. Então, espero que você possa vir e aí a gente discute. Esse é um assunto, né, bem interessante. Na realidade de hoje, né, você tem que lidar com stakeholders e equipes e liderar à distância e virtualmente. Tem outras características especiais que a gente tem que tomar conta. Mas vamos encerrar por aqui. Hoje foi muito bacana. Então, com isso, a gente fecha nossa semana gratuita, né? Semana aberta, que todos podem participar. E amanhã, a partir das 10 da manhã, no site do cubominds.com, vocês vão poder ir conhecer a oferta para entrar nessa comunidade, né? Se você conseguir ouvir o que eu vou dizer amanhã, você vai ver que a oferta é irrecusável, né? Quem quiser se desenvolver como líder, e não só como líder, né? Nós estamos falando do Cubo Minds, que são áreas de liderança, agilidade, né? São agile, negócios que envolvem tecnologias disruptivas, envolvem uma série de coisas, e também gerenciamento de projetos. Então, assim, são 4 áreas que a gente definiu como fundamental para um profissional moderno, né? Do presente e do futuro. Se você não tiver antenado nessas 4 áreas, quer dizer, Marcelo aí, super empresário, que faz projetos toda hora, então tem que entender um pouco de projetos, né? Tem que ter agilidade. Agilidade não é só Scrum, não é só aquela coisa, tem uma série de conceitos, desde Design Thinking até Gestão 3.0, que é muito como o Marcelo gere seus negócios, né? E até entender de tecnologias disruptivas, entender de transformação digital, entender como é que ele está transformando o CADEG no melhor, em maior mercado. E eu não duvido que ele não vai conseguir, aposto que ele vai conseguir sim, o melhor mercado municipal do mundo, né? Por que não? Né? E já começou com esse autossustentabilidade energética, muito bacana, e outras coisas mais por vir. Então, muito bacana, e até amanhã para quem quiser levar essa experiência adiante. Acho que vai ser bacana. E quem for, já vamos nos ver no evento, já vamos nos ver o ano todo aqui, esse formato muito interessante, onde você traz qualquer tema que você precise discutir dentro dessas 4 áreas. Fechou? Valeu, obrigado, Marcelinho, obrigado a todos os presentes e uma boa noite para todos. E aí, quem perdeu esses quatro eventos, eles foram gravados e vão ficar disponíveis aí a próxima semana apenas. Tá? Então, durante a semana, que a gente tiver aí na campanha ainda do Black Friday e a promoção da abertura das assinaturas para o Cubo Minds, nosso grupo fechado, estarão disponíveis aí para quem quiser assistir e vivenciar tudo que a gente viveu essa semana aqui. Falou? Obrigado aí. Eu vou voltar para comer essa costela de novo, que sabe que eu trouxe para cá o que sobrou lá e a gente comeu durante dias ainda, assim, a gente ficava economizando. Aí minhas filhas adoraram, e aí, enfim. O nome do restaurante, porém, a gente discutiu que não tem nada a ver, né? É italiano, né? Como é o nome do restaurante? Foi uma evolução. Cucina Appena seria
pela descendência italiana, mas, na verdade, o que o público queria era outra coisa e nós seguimos o público. Aí mudou o nome já? Não, ainda não, mas meus irmãos estão um pouquinho relutantes, mas mudaram alguns conceitos para poder as pessoas não terem a ideia de que é uma culinária italiana e sim hoje uma culinária contemporânea. Isso. Mas é o Cutino. Agora você vai lá no Cutino que vai estar lá comendo essa costela maravilhosa. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Um abraço, tchau. Agora eu vou.